Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Preferir morrer a fazer algo que sei ser contra a vontade de Deus. Diz o livro de Oséias que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Dizia um bispo aos seus seminaristas que se eles não lessem e estudassem continuamente os ensinamentos da Igreja, sua doutrina, acabariam por se tornar traidores. De fato, chegamos a um momento em que devemos, tanto quanto possamos, e eu diria até que ainda mais que antes, literalmente estudar o que a Igreja ensina. Antigamente, ouvir um padre e seguir os seus conselhos era a garantia de trilhar caminho correto. Hoje, porém, é preciso procurar bastante, com muito critério, para que encontremos um padre absolutamente confiável no seu discurso. É triste dizê-lo, mas é verdade. Prezados padres que ouviram e podem ainda ler, e isso hoje é um verdadeiro privilégio, escritos de Dom Antônio de Castro Maier, o gigante de Campos, de Dom Marcel Lefebvre, extraordinário bispo francês. Sejam fiéis com sua própria vida mesmo, se necessário, para defender que esses dois bispos defenderam até a morte. A verdadeira doutrina católica, imutável com seus dogmas, sua tradição, sua liturgia, exatamente como foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nova declaração, humilhando a fé e a moral católica, podemos esperar vindo da própria hierarquia nos dias de hoje? Humilhação que parece não ter fim e que piora a cada dia. Que nova mentira ou heresia pública vindas dos modernistas, infiltrados na verdadeira Igreja de Cristo, necessitamos para reagirmos? Os verdadeiros católicos devem recorrer então a um sacerdote verdadeiramente católico que segue a orientação tradicional da doutrina e do magistério da Igreja de sempre. Devem buscar a missa de sempre. É hoje atitude necessária e que não merece pena ou castigo algum a resistência às autoridades eclesiásticas quando elas não ilustram a doutrina da tradição apostólica e permitem que seja maculada a fé imaculada, ou seja, quando trabalham na autodemolição da Igreja e na perdição das almas dos fiéis. E não podemos jamais esquecer que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei divina, nem o próprio Papa. Não existe nenhuma circunstância em que se obrigue a um católico a aceitar o erro sem que ele acometa pecado e que sua fé diminua. E não tenhamos medo de covardes ameaças de excomunhão, pois não professamos nenhum erro doutrinário, mas sim manifestamos nossa completa fidelidade à Igreja e sua tradição doutrinária e litúrgica. Não negamos absolutamente a infalibilidade pontifícia, portanto, não somos sede vacantes. Constatamos e apontamos, sim, o favorecimento da heresia e o caráter heretizante das novas reformas litúrgicas. Quanto à frase alegada, onde está Pedro, está a Igreja, ela vale quando o Papa se comporta como Papa e chefe da Igreja. Caso contrário, nem a Igreja está nele, nem ele está na Igreja. Dizia Dom Antônio de Castro Maier: a implantação do reinado de Jesus Cristo na sociedade é meta apostólica que incumbe a todos os fiéis. Dom Bernard Tissier de Malerais, bispo da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, diz: a grande apostasia vem crescendo. Os jovens estão quase completamente perdidos na impureza e nas drogas. O reinado social de Cristo está completamente destruído pela liberdade religiosa e pelos direitos do homem. Estamos vivendo a grande apostasia da qual fala São Paulo aos Tessalonicenses. Aonde está a Igreja, meus caros? Reconhece-se a árvore pelos frutos. Onde estão os frutos, aí está a Igreja. Eu não quero dizer que a Igreja está reduzida à fraternidade, mas que seu coração é a fraternidade.
A verdadeira fé, o verdadeiro ensinamento, os sacramentos não bastardos, tudo isso está na fraternidade. Em todos os outros lugares, existe uma mistura cheia de compromissos por causa do liberalismo e da fraqueza dos espíritos. A igreja paralela é a do Vaticano II, nova igreja, seu espírito, sua nova religião ou não religião. O mais importante desenvolvimento dos últimos anos foi o milagre da continuação e sobrevivência da tradição. Então não parem, não procurem reconciliação, mas lutem. Consequentemente, a luta contra a liberdade religiosa não pode ser separada da luta pela missa. O mesmo vale para a luta contra o ecumenismo. Eu não vejo separação entre a luta pela missa, a luta pelo espírito cristão de sacrifício e a luta pelo reinado social de Cristo. Os modernistas não veem diferença entre a sua nova missa, sua recusa ao mistério da redenção, a sua negação do reinado social de Jesus Cristo. Finaliza o bispo. Santo Atanásio, por defender a sã doutrina, foi condenado como perturbador da comunhão eclesial e excomungado. Hoje, depois que a Igreja canonizou Santo Atanásio como ínclito defensor da fé e da tradição e outorgou-lhe o nobre e raríssimo título de doutor da Igreja, fica fácil dizer que estavam certos aqueles pouquíssimos que ficaram ao lado do santo e foram expulsos das igrejas, dos templos oficiais, sendo obrigados a se reunirem nos desertos debaixo de sol e chuva, mas conservando a fé intacta e respondendo aos hereges: vocês têm os templos, nós temos a fé. Somos chamados, especialmente nestes dias, a lutar e a perseverar pela manutenção da doutrina e ensinamentos católicos como nunca antes. Não podemos fugir nem nos omitir, nos escondendo por trás de uma relva alta, pois Deus está nos vendo, e esta omissão, seria um golpe grave contra Cristo e sua Igreja para a drástica situação atual. O tempo de estar calado sobre os assuntos gravíssimos que vêm ocorrendo no interior da Igreja, como, por exemplo, a comunhão autorizada para divorciados recasados ou este ecumenismo herético praticado com a seita de Lutero, já passou. Que ninguém se iluda quanto a isso. Já passou. Agora é chegada a hora da denúncia dos graves erros, das heresias praticadas, de defender a sã doutrina e salvar a própria alma. São decisões que trarão consequências no futuro imediato da Igreja Católica e das almas dos fiéis. Os que permanecerem calados, clérigos ou leigos, sobre estes assuntos, serão cúmplices nas suas consequências. Os católicos conscientes, e veja bem, não mais santos ou melhores, mas os mais conscientes, estão ficando preocupados, a cada dia mais, porque a fé que receberam dos seus pais, com uma base histórica de 2000 anos de ensino do magistério e da tradição católica, está a ser minada e destruída quase que por completo. E termos por obrigação manter-nos firmes sobre esses assuntos. Nós não podemos ser dissuadidos nem ameaçados. A situação de confusão generalizada é desanimadora, mas não podem ensinar coisas que nos encorajam a fazer algo diferente do que a Igreja sempre ensinou e praticou. Disse o Papa São Pio X: a tentativa de conciliar a fé com a mentalidade moderna leva não só ao enfraquecimento desta fé, mas à sua destruição total. Declarou o Papa São Félix III: não se opor a um erro é aprová-lo. Não defender a verdade é suprimi-la. Diz Santa Joana d'Arc: eu preferiria morrer a fazer algo que sei ser um pecado ou contra a vontade de Deus. Talvez Deus tenha me colocado ali, não tenham dúvida, a hora chega quando Deus quiser. Hajam, que Deus agirá. Diz São Bernardo essas fortes palavras: as armas, pois, que uma indignação sagrada vos anime ao combate e que o grito de profeta vibre por toda a cristandade. Maldito seja aquele que não ensanguentar a sua espada. Fonte J.F. Michaud,
História das Cruzadas. Volume 2, páginas 235, 236. A. Lube, São Bernardo. Fujam deste mundo, cujo príncipe é Satanás, com todas as suas delícias e armadilhas, que são também desencantos e condenação. A nossa alma está em maior perigo de ser perdida para sempre nesses tempos do que nos séculos passados. De fato, vivemos nos dias de hoje uma confusão, uma bagunça despropositada. Como muito bem disse alguém, vivemos hoje o tempo em que alguns chamam de amor o seu exato oposto. Tomaram a caridade e a verdade cristãs em um sentimento ralo do respeito humano. Tiraram dela o seu rigor, a sua violência mesmo, a sua exclusividade e, portanto, a sua fidelidade. Amar é transigir, dizem os sofistas pseudo-católicos. Amar é abrir-se ilimitadamente à alteridade, identificando-se com ela, ainda quando esta alteridade seja o erro. Devemos ser tolerantes, dizem, mas tratam com intolerância os que não partilham desses seus ideais chulos. Ignoram que Jesus tenha trazido a espada e que pela retidão da fé, isto é, pela intransigência dogmática, ele dividiria até mesmo os pais contra os filhos. Constantemente somos interpelados pela necessidade de escolher entre Deus e os homens. Se tivermos vergonha de Deus diante dos homens, Deus se envergonhará de nós. E, no entanto, há quem passe por estas coisas simplesmente como se não existissem ou fossem isentas de sentido. Ah, não! Vamos falar daquele outro texto em que Jesus veio trazer a libertação aos cativos e distorcem e manipulam. E aprendem um cristianismo afetado, misturado com as sentimentalices e esquerdices, e escondem o tesouro que nunca encontraram. Cegos guiando cegos. Diz Santo Ezequiel Moreno: muitos dos que se dizem católicos ajudam os revolucionários. São esses sempre moderados, que estimam a tranquilidade pública como bem supremo. Esses católicos tolerantes, condescendentes, brandos, doces, amáveis ao extremo com os maçons e furiosos inimigos de Jesus Cristo, guardam todo o seu mau humor para os que gritam "Viva a religião!" e defendem sofrendo contínuas penalidades e expondo suas vidas. Para eles, esses últimos são exagerados e imprudentes, que tudo comprometem com prejuízo dos interesses da Igreja. Finaliza o santo. A coisa toda é muito desonesta. Infelizmente, a maioria dos espectadores desses embates são tão ingênuos e uma longa explanação que seria preciso para fazer compreender, ao menos basicamente, esses assuntos, ou se afasta do interesse desta mesma maioria, ou não encontra ocasião para se dar. Aparecemos então como os ultrapassados. Sejamos verdadeiros. Muitos há que habitam nos templos católicos, mas sequer vislumbram a beleza que é ser católico, apostólico, romano, na sua integridade, sem modernismos, sem ceder ao discurso da hora. Deixemos disto. Cristo nos pede hoje para abandonar os mortos com os seus mortos, para pôr a mão no arado e não olhar para trás. E a coisa é urgente. Não há tempo sequer para se despedir dos pais, nem para saudar as pessoas pelo caminho. Em todo esse contexto, nós devemos encarar o desafio de manter a fidelidade à Igreja, de estudar a sua doutrina, de não querermos nos unir ao círculo dos zombadores que brincam com a liturgia e pervertem nas catequeses as almas das crianças, ensinando-lhes o erro e fazendo-as duvidar das verdades mais sublimes da fé. E neste meio, se nos decidirmos pelo legítimo catolicismo, teremos de enfrentar as perseguições, por mais sutis ou dissimuladas que sejam. Os olhares atravessados e receberemos, por certo, diversos títulos nada honrosos, calúnias e julgamentos de intenção. Mas aí é que está também a aventura amorosa que nosso Senhor nos concede passar. Os apóstolos Pedro e João agradeciam a Deus por terem sido dignos de serem açoitados por amor de seu nome.
Aproveitemos, portanto, a ocasião e ardamos pelo zelo de nosso Senhor. Para tal, repito, estudemos. Há muitas pessoas que andam por aí desanimadas da fé, simplesmente porque foram enganadas e passaram a duvidar da autenticidade da igreja. Estudem e retomarão o vigor. Conheçam esta beleza que é a igreja e serão almas de elite. Aprofundem-se na sua doutrina, na sua filosofia, nos seus argumentos morais e perceberão que não há razão para a pusilanimidade, para a vergonha, para constrangimento. O que a igreja necessita urgentemente é que os verdadeiros católicos larguem essa capa de culpa sem fundamento, esse véu mentiroso de inferioridade e barrem em nome de Cristo e armados pela sua cruz, essa algazarra da iniquidade e essa zombaria com Deus e com as almas. Dizia nosso Senhor: infeliz daquele para quem eu for pedra de escândalo, e ai daquele sobre quem está esta pedra cair. No combate, a verdade é invencível e todo aquele que contra ela se levanta haverá de quebrar-se. Armemo-nos do vigor dos novos cruzados, pois a nós não foi dado um espírito de timidez, mas de audácia. Não pensemos, caríssimos, que tudo isso é palavreado e conversa de efeito. Essas hipocrisias são características dos inimigos de nosso Senhor, que precisam encontrar todo tipo de mentiras para fazer aceitar a contragosto os seus devaneios. Cristo é a verdade e ele por si mesmo é belo e forte, e atrai e converte. Dizia São Paulo que cuidava para não usar de artifícios humanos para não desvirtuar a cruz de Cristo. Basta que sejamos transparentes e límpidos como a água cristalina. Para tal, cuidemos da pureza das nossas almas e de estar alimentados com o pão do céu, o pão seco dos fortes, como chamou Santa Edith Stein. O maná que cai sobre o deserto do exílio, o alimento que permite vencer o mundo. Medo, dor, prazeres egoístas e providos de traições, apegos e desejos de honrarias, tudo isso abandona-se, despreza-se. Como diz São Paulo, tem-se apreço de nada diante de Cristo e do seu conhecimento. Se nos despirmos convenientemente destas coisas, adquiriremos uma agilidade tal que antes do primeiro movimento dos ímpios, dos inimigos da verdade, já os teremos fulminado. Sigamos, caríssimos. Força! Ninguém combate sozinho. Os católicos vivem já na comunhão dos santos. São muitos os que lutam no seu anonimato e na ordinariedade de suas vidas. E nada disso é fantasia. Convençamo-nos de Cristo, entusiasmemo-nos por Ele, defendamos a sua igreja e imitemos a disposição de Santo Atanásio. Se o mundo for contra a verdade, Atanásio será contra o mundo. E jamais esqueçamos aquele que disse: coragem, eu venci o mundo. É por ele que lutamos. Rezemos muito e sejamos fiéis católicos íntegros, sem capitular em nenhum ponto a fé. Isso é de absoluta importância. Ninguém pense ser forte sem Cristo, sem Ele nada podemos. Tenhamos, portanto, cuidado. Não sigamos os clérigos modernistas e sua nova religião, nem aqueles que se comprometem com eles. Não sigamos o mundo corrompido e suas modas. Não deixemos nossos filhos queridos serem corrompidos pelo sistema comunista marxista escolar, pela televisão, pelas más companhias, música ruim, má literatura. Que também nossas queridas mães sempre proporcionem à imagem de Maria um bom exemplo de modéstia católica aos seus filhos. Enquanto a modéstia não for colocada em prática, a sociedade vai continuar a degradar, disse o Papa Pio XII. A fim de manter a verdadeira fé e de manter nossa alma pura e limpa de qualquer pecado, inclusive os veniais, teremos então que fazer esforços especiais na prática das virtudes, na oração e na recepção dos sacramentos, especialmente o sacramento da confissão e Eucaristia, a Santa Missa, juntamente com o fim das vaidades, do orgulho e dos prazeres e modas do mundo,
que são a causa de todos os tipos de tentações e pecados, e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Essas são as nossas armas. Vamos então com confiança a esta fonte de graças, que é o Sagrado Coração de Jesus, e Ele derramará sua misericórdia em abundância nas nossas almas. Consagremos as nossas casas e nossas famílias ao Coração Sacratíssimo de Jesus e rezemos o rosário todos os dias em família. Lembre-se das palavras da irmã Lúcia. Agora é necessário que cada um de nós comece a reformar-se espiritualmente. É por isso que eu sinceramente incentivo-os a fazer todos os esforços possíveis para ir regularmente à confissão e para fazer de suas comunhões fervorosas e frequentes os mais importantes e solenes momentos da sua vida. Que o Imaculado Coração de Maria seja o refúgio que levará nossas almas ao céu e que ela possa manter sempre nossas famílias queridas sob a sua mais especial proteção. Bem, meus amigos, concluindo esta meditação, já muito longa, e recomendo a vocês novamente uma maior vigilância nesses tempos conturbados sobre as nossas almas e as almas de nossos filhos. Nossas almas estão de fato em maior perigo nesses dias dos últimos tempos, mas não vamos desanimar e não nos esqueçamos de que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dará ainda mais abundantes graças para superarmos essa dificuldade terrível. Ele prometeu que Ele nunca nos deixará ser tentados além de nossas forças. E São Paulo nos assegura que, onde a ofensa tiver abundado, a graça tem abundado ainda mais. Romanos 5:20. Finalizo a meditação de hoje citando Santo Afonso Maria de Ligório. A terra é um campo de batalha, no qual fomos postos para combater. Felizes de nós se formos vencedores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.